Algumas maldições não nascem do ódio, nascem do amor traído. Nas profundezas do deserto marroquino, onde o vento sussurra segredos ancestrais e as areias guardam memórias de 1000 anos, existe uma aldeia que nenhum mapa moderno ousa registrar. Os viajantes, se por acaso encontram Zair al-Qadim, sentem um arrepio inexplicável ao cruzar seus portões de pedra, como se atravessassem um véu invisível entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo, muito mais perigoso. Foi nesta aldeia esquecida pelo tempo que tudo começou. Uma história de amor tão proibido que rasgou o próprio tecido entre os mundos, libertando uma vingança que persiste até hoje. O encontro sob as estrelas. Layla era diferente das outras mulheres de Zair al-Qadim. Seus olhos verde esmeralda brilhavam com uma intensidade que parecia capturar a luz da lua, e seu cabelo negro como a noite mais escura caía em cascata sedosa até sua cintura. Mas não era sua beleza física que a tornava especial. Layla possuía o dom da visão, uma habilidade ancestral passada através das mulheres de sua linhagem por gerações incontáveis. Desde criança, ela via coisas que outros não podiam ver. Sombras que se moviam com vontade própria. Luzes dançantes que pairavam sobre o deserto ao anoitecer. Sussurros em línguas que nenhum ser humano falava há séculos. Sua avó, Amira, a única pessoa que compreendia seu dom, havia lhe ensinado os rituais de proteção, os símbolos sagrados, as palavras de poder que mantinham o equilíbrio entre os mundos. Nunca se esqueça, minha criança, Amira repetia enquanto traçava símbolos de rena nas mãos de Layla. Existem 3 regras que jamais devem ser quebradas. Primeira, nunca invocar sem proteção. Segunda, nunca fazer promessas aos seres do outro lado. Terceira, e aqui sua voz se tornava grave como uma sentença de morte, nunca, jamais, se apaixonar por aquilo que não é humano. Layla sempre assentiu, sempre prometeu obedecer, até a noite em que tudo mudou. Era a lua cheia do solstício de verão, quando o véu entre os mundos se tornava mais fino. Layla havia saído para coletar ervas raras que só floresciam sob a luz lunar completa, plantas necessárias para os remédios se preparava para sua aldeia. O deserto estava banhado em prata, cada grão de areia brilhando como uma joia preciosa. Foi quando ela ouviu. Ele estava no topo de uma duna distante, uma silhueta contra o céu estrelado. Alto, magnificente, envolto em robes que pareciam feitos da própria noite. Mesmo à distância, Layla sentiu o poder emanando dele em ondas palpáveis. Seu coração deveria ter gritado perigo. Seu instinto deveria ter ordenado que fugisse. Mas ela não fugiu. Fascinada, como uma mariposa atraída por uma chama letal, Layla caminhou em direção à figura misteriosa. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, carregado de uma energia antiga e poderosa. Ela sabia o que ele era. Como poderia não saber? Seu dom gritava a verdade em sua mente. Ele era um Jin. Não um demônio comum das histórias infantis, mas um dos seres primordiais de fogo sem fumaça, criados muito antes da humanidade caminhar sobre a Terra. Antigo, poderoso, absolutamente proibido. Eu sabia que você viria. Sua voz era como mel escuro derramado sobre brasas quentes, cada palavra uma carícia e uma ameaça. Eu te observo há muito tempo, Layla de olhos verdes, a vidente que caminha entre mundos. Você conhece meu nome, ela sussurrou, sua voz tremendo não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Reconhecimento, como se sua alma conhecesse a dele desde antes do tempo ter um nome. Eu conheço mais do que seu nome. Ele desceu a duna com uma graça sobrenatural, seus pés mal tocando a areia. Quando ficou diante dela, Layla pôde finalmente ver seu rosto claramente sob a lua. Era devastadoramente belo de uma forma que nenhum humano poderia ser. Seus olhos eram âmbar líquido, queimando com fogo interior. Sua pele tinha um brilho sutil, como bronze polido. Eu conheço sua solidão, sua sensação de não pertencer completamente a nenhum mundo. Eu conheço o vazio em seu coração que nenhum mortal pode preencher. Quem é você? Layla perguntou, embora parte dela já soubesse que não deveria fazer essa pergunta, não deveria continuar esta conversa, deveria correr de volta para a segurança da aldeia. Meu nome é Malik, ele disse, e quando pronunciou seu próprio nome, o deserto inteiro pareceu suspirar. E eu tenho esperado por você há 100 anos humanos. O amor proibido floresce.
A partir daquela noite, Layla e Malik se encontravam em segredo sob o manto protetor da escuridão. Cada encontro era um risco, uma transgressão contra as leis tanto do mundo humano quanto do reino dos Jin. Mas o amor, verdadeiro e poderoso, não se importa com leis ou consequências. Malik contou a ela histórias do tempo antes do tempo, quando os Jin governavam livremente sobre a terra, antes de serem confinados às margens da realidade humana. Ele falou de cidades de cristal sob as montanhas, de palácios flutuantes no céu, de guerras que duraram milênios e moldaram o próprio destino do mundo. Por que você estava esperando por mim? Layla perguntou uma noite, enquanto estavam deitados sobre um tapete de seda que Malik havia conjurado da própria essência da noite, observando as estrelas girarem no céu infinito. Por que é uma profecia? Malik respondeu, virando-se para olhar profundamente em seus olhos. Uma profecia antiga que fala de uma vidente nascida entre os humanos, uma que poderia ver além dos véus, cujo poder poderia unir nossos mundos ou destruí-los completamente. Quando eu a vi pela primeira vez, há tantos ciclos lunares, eu soube. Você era ela. E contra toda razão, contra todas as leis do meu povo, eu me apaixonei. E agora? Layla sussurrou, seu coração acelerado com medo e esperança entrelaçados. Agora estamos condenados, Malik disse com um sorriso triste. Porque o amor entre um Jin e um humano é a mais antiga das proibições. Mas eu não me importo. Deixe o universo nos condenar. Alguns amores valem qualquer maldição. Ele não sabia quão proféticas suas palavras seriam. A sombra da traição. O que Layla não sabia era que ela não era a única com segredos. Na aldeia de Zair al-Qadim vivia um homem chamado Ibrahim, um comerciante de especiarias que há muito tempo nutria uma obsessão doentia por Layla. Ele havia pedido sua mão em casamento 3 vezes, e 3 vezes foi rejeitado. Cada rejeição alimentava a chama escura do ressentimento em seu coração. Ibrahim não era um homem comum. Ele também possuía conhecimento das artes ocultas, mas diferente de Layla, que usava seus dons para curar e proteger, Ibrahim buscava poder a qualquer custo. Ele havia feito pactos nas sombras, havia trocado pedaços de sua humanidade por segredos que nenhum mortal deveria conhecer. Foi Ibrahim quem primeiro notou as mudanças em Layla. O brilho em seus olhos quando pensava que ninguém estava olhando. A maneira como ela desaparecia nas noites de lua cheia. As marcas quase invisíveis de areia do deserto em suas roupas, mesmo quando ela jurava não ter saído da aldeia. Consumido por ciúmes e suspeita, Ibrahim começou a segui-la. E em uma noite fatídica, ele testemunhou o impossível. Ele viu Layla nos braços de Malik, viu a maneira como o ar ao redor deles brilhava com energia sobrenatural, viu a verdade que nem seus piores pesadelos haviam imaginado. Layla, a mulher que ele desejava, estava amando um Jin. A descoberta não trouxe desespero a Ibrahim, trouxe oportunidade, porque ele conhecia alguém que pagaria muito caro por essa informação. Alguém muito mais poderoso e muito mais vingativo do que qualquer humano poderia ser. Na noite seguinte, Ibrahim realizou um ritual proibido. Usando sangue de galo preto e palavras de poder roubadas de tomos antigos, ele invocou uma presença que fez a própria terra tremer. Fumaça vermelha encheu o círculo ritual, formando gradualmente uma figura feminina de beleza aterrorizante. Zarifa, a rainha do Jin de Fogo, matriarca do clã de Malik, materializou-se diante de Ibrahim com olhos que queimavam como estrelas moribundas. Mortal tolo! Sua voz era como o crepitar de uma fogueira imensa. Você ousa me invocar? Dê-me uma razão para não transformar seus ossos em cinzas por esta insolência. Eu tenho informação, majestade, Ibrahim disse, mantendo os olhos baixos em respeito forçado. Informação sobre seu filho, Malik. Os olhos de Zarifa se estreitaram. Fale, e reze para que suas palavras tenham valor. Seu filho quebrou a lei mais sagrada, Ibrahim disse, veneno gotejando de cada palavra. Ele se apaixonou por uma humana, uma vidente chamada Layla. Eles se encontram em segredo, transgredindo o equilíbrio entre os mundos. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito. Quando Zarifa finalmente falou, sua voz era gélida apesar de sua natureza de fogo. Se você está mentindo, eu vou caçá-lo por 1000 anos. Eu posso provar, Ibrahim disse rapidamente. Vá ao deserto na próxima lua cheia. Você verá com seus próprios olhos.
Zarifa desapareceu em uma coluna de chamas, deixando apenas o cheiro de enxofre e a promessa de violência no ar. Ibrahim sorriu na escuridão. Seu plano estava em movimento. Se ele não poderia ter Layla, ninguém teria. A descoberta e a fúria. A lua cheia seguinte foi a mais brilhante que o deserto havia visto em décadas. Layla e Malik se encontraram como sempre, no topo da duna mais alta, onde o mundo inteiro parecia esticar-se diante deles como um mar de prata. Eu tenho algo para lhe dar, Malik disse, sua voz incomumente séria. De dentro de suas vestes, ele tirou um amuleto. Era um círculo de ouro vermelho entrelaçado com símbolos que pareciam dançar e mudar mesmo enquanto permaneciam estáticos. Este é um símbolo de ligação do meu povo. Quando você o usa, parte de minha essência está com você, protegendo você, conectada a você. Em meu mundo, é equivalente a uma promessa de casamento. Layla pegou o amuleto com mãos trêmulas. Malik, você sabe o que isso significa. Não há caminho de volta depois disso. Eu não quero um caminho de volta, ele disse, colocando suas mãos sobre as dela. Eu quero apenas você, por toda a eternidade. Deixe os mundos colidirem, deixe as estrelas caírem. Eu escolho você. Eles estavam prestes a selar seu juramento com um beijo quando o deserto explodiu em chamas. Zarifa materializou-se diante deles como uma tempestade de fogo personificada. Atrás dela, uma dúzia de outros Jin apareceram, formando um círculo ao redor do casal. A temperatura subiu instantaneamente, o ar ficando tão quente que Layla mal conseguia respirar. Malik, a voz de Zarifa ecoou como trovão. O que você fez? Malik se colocou protetoramente na frente de Layla. Mãe, eu posso explicar. Explicar. Zarifa riu, mas não havia humor naquele som, apenas raiva pura. Você traz vergonha sobre nossa linhagem. Você quebra a lei mais sagrada de nosso povo. E para quê? Por esta criatura frágil mortal. Não fale dela assim, Malik disse, sua própria voz assumindo um tom perigoso. Fogo começou a dançar em seus dedos. Eu a amo, e nada que você diga mudará isso. Amor. Zarifa cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você não sabe nada sobre amor, meu filho tolo. Amor não é esta obsessão patética por uma vida que pisca e se apaga em um instante. Você está disposto a arriscar tudo, nossa família, nosso poder, nosso próprio lugar neste universo por uma criatura que estará morta e esquecida antes que você pisque. Então que seja. Malik gritou. Eu renuncio a tudo. Eu vou viver como mortal se necessário. Vou morrer como mortal se devo, mas eu não vou desistir dela. Foi então que Layla, que havia permanecido em silêncio enquanto seu mundo desmoronava, finalmente encontrou sua voz. Pare, ela disse, e havia tanto poder naquela única palavra que até Zarifa pausou. A marca dividente em sua testa, um símbolo que normalmente permanecia invisível, começou a brilhar com uma luz prateada intensa. Isto é culpa minha. Eu sabia que era proibido. Eu sabia as consequências. Mas eu não podia, não posso, parar de amá-lo. Os olhos de Zarifa fixaram-se em Layla, e pela primeira vez havia algo além de raiva neles. Havia curiosidade, e talvez, apenas talvez, um toque de reconhecimento. Então você é a vidente da profecia, Zarifa disse lentamente. Eu deveria ter sabido. Apenas uma com seu poder poderia ter capturado meu filho tão completamente. Ela se aproximou, estudando Layla como se ela fosse um puzzle a ser resolvido. Você entende o que fez? Você não apenas quebrou uma lei, você desestabilizou o próprio equilíbrio. O amor entre Jin e humano não é proibido por capricho. É proibido porque cria algo novo, algo que não deveria existir. Uma ponte entre mundos que pode se tornar um portal para caos. Então feche o portal, Layla disse, erguendo seu queixo desafiadoramente. Castigue-me se deve. Mate-me se essa é a lei. Mas deixe Malik em paz. Ele não merece sua punição. Algo passou pelo rosto de Zarifa a respeito, talvez, ou admiração pela coragem da mortal. Mas durou apenas um momento antes que a máscara de rainha retornasse. Morte seria muito misericordioso, Zarifa disse, e não resolveria nada. Não, o que você fez exige uma punição mais criativa e permanente. A maldição é lançada.
O que aconteceu a seguir seria contado em sussurros horrorizados por gerações. Zarifa ergueu suas mãos, e o próprio tecido da realidade pareceu se rasgar. Símbolos de fogo ardente apareceram no ar ao redor dela, palavras de poder em uma língua mais antiga que o próprio tempo. Malik, meu filho, ela disse, e havia tristeza agora em sua voz junto com a fúria. Você escolheu amor sobre dever, mortalidade sobre imortalidade, caos sobre ordem. Muito bem. Eu vou conceder seu desejo de uma forma que você nunca imaginou. Mãe, não. Malik começou, mas era tarde demais. Eu amaldiçoo você a sentir toda a dor que ela sentir, toda lágrima que ela derramar, todo momento de sofrimento que sua escolha trouxer sobre ela. Você estará ligado a ela, conectado a cada batida de seu coração mortal, até que a morte finalmente a leve. E quando ela morrer, porque ela morrerá, enquanto você continua, você carregará esse vazio pelo resto de sua existência eterna. Não. Malik gritou, mas as palavras de poder de Zarifa já estavam tecendo sua magia. Correntes invisíveis de energia conectaram ele e Layla, e ambos gritaram em agonia quando a maldição se fixou em suas almas. Mas Zarifa não havia terminado. Ela se virou para Layla, e seu olhar era mais frio que as profundezas do espaço. E você, mortal que ousou tocar meu filho, você que quebrou o equilíbrio e desafiou as leis antigas, eu lhe dou uma escolha. Uma única escolha que definirá não apenas seu destino, mas o dele também. Que escolha? Layla sussurrou através da dor, ainda se recuperando da maldição que agora ligava Malik. Você pode escolher ficar com ele, Zarifa disse. Viver sua vida mortal curta e patética ao lado dele, fazendo sentir cada momento de seu envelhecimento, cada dia de sua decadência, até que finalmente você murche e morra, deixando o vazio para sempre. Ou o quê? Layla perguntou, embora soubesse que nenhuma opção seria boa. Ou você pode deixá-lo agora, caminhar embora e nunca olhar para trás, fazer um juramento vinculado de esquecer que ele existe, de seguir em frente com sua vida mortal. Se você fizer isso, a maldição será modificada. Você terá uma vida normal. E Malik? Ela pausou, olhando para seu filho com algo que poderia ter sido pena. Malik será poupado de sentir sua morte. A conexão se romperá completamente. Mas há uma condição. Não há. Layla disse, pois ela havia aprendido que todas as ofertas do Jin vinham com um preço. Zarifa sorriu, e era um sorriso terrível. Inteligente para uma mortal. Sim. Se você escolher deixá-lo, mas algum dia quebrar seu juramento, se você alguma vez falar seu nome novamente, se você alguma vez procurá-lo novamente, se você alguma vez permitir que seu coração se lembre do amor que compartilharam, então a maldição retornará 10 vezes mais forte. E não apenas sobre você e Malik. Sobre quem mais? Malik exigiu, encontrando sua voz. Sobre qualquer um que você amar depois dela, Zarifa disse simplesmente. Seus futuros amantes, seus amigos, qualquer um que tocar seu coração será tocado pela maldição. Sofrimento se espalhará como ondas em um lago, tocando todos que você se importar, por gerações, se necessário, até que o débito seja pago. A escolha era impossível. Ficar e torturá-lo com sua mortalidade, ou partir e arriscá-lo uma maldição ainda pior se ela alguma vez vacilasse em seu esquecimento. Layla olhou para Malik, suas lágrimas caindo livremente agora. Através da conexão recém-formada, ela podia sentir sua dor, seu desespero, seu amor por ela que queimava mais forte do que qualquer fogo de Jin. Eu a amo, ele disse, apenas para ela, ignorando todos os outros. Qualquer que seja sua escolha, eu a amo, agora e sempre. E foi esse amor verdadeiro, puro, desinteressado que fez Layla tomar a decisão mais difícil de sua vida. Eu escolho partir, ela disse, sua voz quebrando. Eu escolho deixá-lo. O grito de angústia de Malik rasgou o deserto noturno, um som de pura agonia que faria eco através dos mundos por gerações. Mas mesmo através de sua dor, ele entendeu. Ela estava protegendo da única maneira que podia. Zarifa acenou com a mão, e palavras de poder fluíram dela. Então que seja feito. Layla de olhos verdes, você fez seu juramento. Lembre-se, uma única palavra, uma única lembrança permitida, e a maldição cairá não apenas sobre você, mas sobre todos que você e ele tocarem. Vá agora.
Esqueça e reze para que sua determinação nunca vacile. O esquecimento e a dor fantasma. Layla acordou na manhã seguinte em sua própria cama, sem memórias claras de como chegou lá. A noite anterior era uma confusão nebulosa. Ela lembrava de ter ido ao deserto para coletar ervas. E então, nada. Um vazio onde deveria haver memórias. Mas vazio não era exatamente a palavra certa. Era mais como se algo tivesse sido arrancado dela, deixando uma cicatriz invisível que doía sem razão. Ela se pegava olhando para o deserto com anseio inexplicável. Às vezes, acordava no meio da noite com lágrimas em seu rosto, lamentando algo que não conseguia nomear. Sua avó Amira notou a mudança imediatamente. "O que aconteceu com você, criança?" ela perguntou, estudando o rosto de Layla com olhos que haviam visto muito ao longo de décadas de vida. "Eu não sei," Layla respondeu honestamente. "Sinto como se tivesse perdido algo importante, mas não consigo me lembrar o que é." Amira franziu o senho, seus dedos traçando símbolos de proteção no ar entre elas. "Memórias não simplesmente desaparecem, Layla. Elas são tiradas. Por magia. Você fez algo que não deveria." Mas Layla não conseguia responder, porque ela literalmente não conseguia se lembrar. Enquanto isso, no reino do Jin, Malik se tornou uma sombra de si mesmo. A conexão entre eles ainda existia. Ele não podia sentir suas emoções diretamente mais, mas havia uma ausência que era de alguma forma pior. Como um membro fantasma, ele sentia a falta dela em cada momento de sua existência imortal. Ele se isolou em um palácio nas montanhas onde nenhum outro Jin ousava ir, cercando-se de solidão e arrependimento. Suas lágrimas, porque sim, até Jin podem chorar, criaram um lago que nunca evaporava, suas águas negras como ônix refletindo apenas escuridão. "Você fez a escolha certa," Zarifa lhe disse em uma de suas raras visitas. "Em tempo, você vai curar. Você vai esquecer." "Eu nunca vou esquecer," Malik respondeu, sua voz vazia. "Essa é minha punição, não é? Eu me lembro de tudo enquanto ela não lembra de nada. Anos passaram. Layla tentou seguir em frente com sua vida. Ela aceitou propostas de casamento de homens bons da aldeia, mas todas as vezes algo nela se recusava. Havia sempre aquela sensação de estar traindo alguém, embora ela não soubesse quem. O vazio em seu coração crescia maior, não menor, com o passar do tempo. Ela começou a ter sonhos. Não sonhos, fragmentos. Olhos âmbar queimando na escuridão. Uma voz como mel sobre brasas. Uma sensação de amor tão profundo que doía respirar. Sempre acordava antes de ver um rosto, antes de ouvir um nome. "Você está sendo assombrada," Amira finalmente disse, depois de observar Layla definhar por 5 anos. "Por algo que você escolheu esquecer. A questão é, você quer lembrar." "Como posso querer algo que não sei que existe?" Layla respondeu, mas mesmo enquanto falava, parte dela gritava sim. "Sim, eu quero lembrar, eu preciso lembrar." Ibrahim retorna. Foi Ibrahim quem eventualmente quebrou o silêncio. Consumido por culpa e remorso ao ver o que sua traição havia causado, ele procurou Layla 10 anos depois daquela noite fatídica. "Eu preciso lhe contar algo," ele disse, seus olhos ocos de anos de pesadelos. "Algo sobre o que eu fiz, sobre o que eu causei." Eles se sentaram em sua casa e Ibrahim contou tudo. Sobre ter seguido ela, sobre ter visto Malik, sobre ter invocado Zarifa, sobre a maldição que ele havia colocado em movimento por ciúme e raiva. Com cada palavra, algo em Layla começou a se quebrar. Como o vidro rachando sob pressão, as paredes ao redor de suas memórias começaram a desmoronar. Ela viu flashes, Malik sorrindo para ela sob as estrelas, suas mãos entrelaçadas, promessas sussurradas em seu ouvido. "Malik," ela sussurrou, e o nome queimou em seus lábios como fogo líquido. No momento em que ela falou seu nome, o mundo explodiu. A maldição, mantida em suspensão por uma década de esquecimento, despertou com vingança. Raios rasgaram o céu claro, a terra tremeu, e uma tempestade de areia sobrenatural engolfou a aldeia de Zair al-Qadim. Ibrahim gritou quando chamas negras o envolveram, a punição por sua traição finalmente alcançando. Mas ele não era o único. A maldição se espalhou como um vírus, tocando todos que Malik havia conhecido, todos que Layla havia amado, todos cujas vidas haviam sido tocadas pelo amor proibido.
No reino do Jin, Malik sentiu a súbita reconexão como um golpe físico. Suas memórias retornaram para ela. A maldição estava ativa novamente, e desta vez seria muito, muito pior. Ele se materializou em Zair al-Qadin em um pilar de chamas douradas, chegando no centro do caos. Layla estava de joelhos no meio da tempestade, lágrimas correndo por seu rosto enquanto memórias de 10 anos inundavam sua mente de uma vez. Layla, ele gritou correndo para ela. Ela olhou para cima, e seus olhos, aqueles olhos verdes que ele havia amado desde o primeiro momento, estavam cheios de reconhecimento e horror. Malik, ela disse novamente, e seu nome foi simultaneamente uma oração e uma condenação. O que eu fiz? O que nós fizemos? Você se lembra? Ele disse, caindo de joelhos ao lado dela, querendo tocá-la, mas temendo que qualquer contato apenas piorasse a maldição. Eu lembro de tudo, ela soluçou. E eu me lembro da escolha que fiz. Eu me lembro da maldição. Ibrahim me contou. Ele me contou tudo, e eu falei seu nome. E agora? A tempestade ao redor deles se intensificou. Eles podiam ouvir gritos da aldeia, construções desmoronando, o mundo literalmente se rasgando nas costuras porque 2 pessoas ousaram desafiar as leis antigas. Nós temos que parar isso, Layla disse, forçando-se a ficar de pé. Temos que fazer algo antes que todos morram por nossa causa. Há apenas um jeito, uma voz trovejou, e Zarif apareceu diante deles mais uma vez, rodeado por chamas escarlates. A maldição exige um preço. Sangue por sangue, vida por vida, amor por amor. Então tome minha vida, Layla disse imediatamente. Deixe todos os outros em paz. A culpa é minha. Eu quebrei o juramento. Não, Malik disse com a mesma intensidade. Tome a minha. Eu sou imortal, minha vida tem mais valor. Deixe-a viver a vida mortal que deveria ter tido. Zarif olhou entre os dois, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, havia emoção genuína em sua face, não raiva, mas tristeza profunda. Ambos oferecendo suas vidas pelo outro. Ela disse suavemente, vocês não entendem. Este não é amor verdadeiro apenas. Este é o tipo de amor que muda o próprio tecido da realidade. O tipo de amor que a profecia falou. Que profecia? Layla perguntou, confusa. A profecia diz, Zarifa recitou, que quando um amor verdadeiro se formar entre um Jin e um humano, um amor tão poderoso que ambos escolheriam morte ao invés de viver sem o outro, esse amor teria o poder de transformar, de evoluir, de criar algo novo. Novo como o quê? Malik perguntou. Um novo tipo de ser, Zarifa disse. Nem Jin nem humano, mas algo entre. Algo que poderia existir em ambos os mundos sem quebrar o equilíbrio. Mas a transformação exige um sacrifício. E não apenas de vocês dois. O sacrifício final. De quem mais? Layla perguntou, temendo a resposta. De todos que foram tocados pela maldição, Zarifa disse. Ibrahim, que iniciou tudo. Os aldeões que foram afetados. Cada um de vocês deve escolher sofrer para sempre sob a maldição ou dar parte de sua essência vital para criar esta nova forma de existência. A tempestade havia parado, mas o ar estava carregado com expectativa. Em toda a aldeia, pessoas se levantaram lentamente, sentindo a escolha ecoando em suas almas. O peso da decisão era palpável, como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar o que aconteceria a seguir. Ibrahim foi o primeiro a falar, sua voz fraca mas determinada. Ele havia envelhecido terrivelmente nos últimos minutos, o peso de sua culpa transformando-o em uma casca do homem que fora. Eu causei isso. Eu contribuirei com tudo que posso. Minha vida inteira, se necessário. Foi meu ciúme, minha raiva, minha fraqueza que iniciou esta cascata de sofrimento. Deixe que minha essência seja a primeira pedra na construção de sua redenção. Suas palavras ecoaram pela praça silenciosa, e havia uma dignidade nelas que não existia antes. Pela primeira vez em anos, Ibrahim parecia estar em paz consigo mesmo. Eu também. Uma voz idosa se elevou. Era a Mira, a avó de Layla, que havia ensinado sua neta os caminhos das videntes. Minha vida está chegando ao fim de qualquer forma. Que meus anos restantes sirvam a um propósito maior. Que a sabedoria que carreguei por décadas flua para você, criança, para guiá-la nos anos que estão por vir. Um por um,
Os aldeões começaram a se manifestar. Aqueles que haviam crescido com Layla, que haviam sido curados por suas mãos, que conheciam a bondade de seu coração. Eles escolheram dar parte de si mesmos para salvá-la, e ao fazer isso, salvar a todos. Ela curou meu filho quando a febre deveria tê-lo levado, disse uma mulher, lágrimas correndo por seu rosto. Ela sentou-se comigo durante a noite mais escura de minha vida, quando perdi minha esposa, acrescentou um homem idoso. Ela nunca julgou, nunca recusou ajuda, nunca pediu nada em troca. Outro disse. A lista continuava. História após história de bondade, de compaixão, de uma vida vivida em serviço aos outros. E cada pessoa que falava deu um passo à frente, disposta a sacrificar parte de sua própria existência por aquela que havia dado tanto a eles. Layla estava soluçando agora, esmagada pelo peso de tanto amor, tanta lealdade. Vocês não precisam fazer isso, ela implorou. Por favor, vocês não entendem o que estão oferecendo. Nós entendemos perfeitamente, Amira disse, sua voz firme apesar das lágrimas. Nós escolhemos isso. Assim como você escolheu partir de Malik para protegê-lo. Assim como ele escolheu você sobre sua imortalidade. O amor exige sacrifício, criança. E às vezes, o maior amor é permitir que outros façam sacrifícios por você. Zarifa observava tudo isso com uma expressão que poucos jinn já haviam visto em seu rosto. Admiração genuína misturada com tristeza profunda. Ela havia vivido por milênios, havia testemunhado impérios subirem e caírem, havia visto o melhor e o pior tanto de jinn quanto de humanos. Mas isto era algo raro, algo precioso. Então que seja feito, Zarifa disse, e havia lágrimas em seus olhos agora, coisa que não acontecia há séculos. Malik, meu filho, você deve escolher. Sua existência como jinn termina aqui, de uma forma ou de outra. Você pode manter sua imortalidade e assistir Layla envelhecer e morrer, carregando maldição sozinho para sempre. Você viverá com a memória dela por toda a eternidade, sentindo o vazio onde seu coração deveria estar. Ou você pode se transformar, tornar-se algo novo com ela, mas nunca mais voltar ao que era. Você perderá sua posição entre nosso povo, seu poder completo, sua imortalidade garantida. Você se tornará algo nem jinn nem humano. A escolha é sua. O silêncio que seguiu era profundo. Todos os olhos estavam em Malik. Esta era a decisão que definiria não apenas seu destino, mas o destino de todos os presentes. Era um momento suspenso no tempo, uma encruzilhada onde o universo inteiro parecia estar segurando sua respiração. Malik olhou para Layla. Viu as lágrimas em seus olhos, a esperança e o medo lutando em seu rosto. Viu a mulher que ele havia amado através de 10 anos de esquecimento forçado, a mulher por quem ele havia sofrido em solidão, a mulher que ele escolheria em cada vida, em cada mundo, em cada realidade possível. Ele não hesitou. Eu escolho ela. Sempre. Em cada vida, em cada mundo, em cada possibilidade do universo. Eu a escolheria 1000 vezes, 10.000 vezes. Imortalidade sem ela não é vida, é apenas existência sem fim. Eu renuncio a tudo que sou, tudo que fui, tudo que poderia ter sido, por uma chance de estar com ela. Mesmo que seja apenas por um século, por uma década, por um único dia, valeria mais do que uma eternidade sozinho. Sua voz quebrou na última palavra, mas havia tal convicção nela que ninguém duvidou. Este era amor em sua forma mais pura, mais poderosa. O tipo de amor que lendas são feitas. O tipo de amor que muda o mundo. Zarifa fechou os olhos por um longo momento, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Quando os abriu novamente, havia uma resolução neles que não estava lá antes. Muito bem, ela disse suavemente. Então eu também farei meu sacrifício. Porque você é meu filho, Malik. E uma mãe, seja ela jinn ou humana, fará qualquer coisa por seu filho, mesmo que isso signifique perder parte de si mesma. Mãe, Malik começou, surpreso. Silêncio, ela disse, mas havia ternura em sua voz. Você pensa que eu não entendo amor? Você pensa que milhares de anos me tornaram incapaz de sentir? Eu assisti você sofrer por uma década. Vi você se transformar em uma sombra de si mesmo. E percebi algo. Eu estava errada. Não sobre a lei, não sobre o perigo, mas sobre o que fazer quando confrontada com amor verdadeiro.
Às vezes, as leis devem se curvar diante de algo maior. Ela ergueu suas mãos, e o poder que fluiu dela era diferente de tudo que havia demonstrado antes. Não era a raiva ardente da maldição original, nem a frieza da punição. Era algo mais quente, mais gentil, mas não menos poderoso. A transformação que estou prestes a iniciar exigirá de mim mais do que vocês podem imaginar. Zarifa continuou, sua voz ecoando com poder antigo. Eu darei parte de minha própria essência primordial, o fogo que me define, para criar algo novo. E ao fazer isso, eu também serei diminuída. Mas este é meu presente para você, meu filho, e minha compensação para você, Layla, por ter causado tanto sofrimento. A magia que Zarifa invocou desta vez era diferente de qualquer coisa que existira antes. Não era raiva ou punição, mas criação. Transformação no sentido mais verdadeiro da palavra. Ela começou a cantar em uma língua que existia antes que humanos desenvolvessem fala, palavras de poder que faziam a própria realidade tremer e se remodelar. Símbolos de fogo dourado apareceram no ar ao redor dela, girando em padrões complexos que doíam aos olhos observar. O céu acima se abriu, revelando vislumbres de outras realidades, outros mundos, os espaços entre espaços onde os Jin verdadeiramente habitavam. Ibrahim foi o primeiro a se aproximar do centro do ritual. Seu corpo começou a brilhar com uma luz suave, e lágrimas de gratidão corriam por seu rosto. Obrigado, ele sussurrou, por me dar uma chance de redenção. Seu corpo se dissolveu em luz dourada, não com dor, mas com uma sensação de libertação. Sua essência, todas suas memórias, sua culpa, seu arrependimento, mas também seu amor não correspondido que havia causado tudo isso, fluiu para o centro do ritual onde Malik e Layla estavam de mãos dadas. Um por um, os aldeões se aproximaram. Cada um contribuía uma parte de si mesmos, não suas vidas completas, como Ibrahim havia feito, mas uma fração de sua força vital, suas memórias, suas experiências. Era como se cada pessoa estivesse doando um fio de sua alma, e todos esses fios estavam sendo tecidos juntos em uma tapeçaria nova e magnífica. Amira foi uma das últimas. Ela abraçou Layla longamente, sussurrando em seu ouvido: "Viva bem, minha criança. Viva completamente. E nunca se esqueça, o maior poder que você possui não vem de sua visão ou de sua magia, mas de seu coração." Sua essência se juntou às outras, e com ela veio séculos de sabedoria, conhecimento de rituais e proteções que haviam sido passados através de gerações de videntes. Todo esse conhecimento agora fluía para Layla, tornando-se parte dela. Quando todos os aldeões haviam contribuído, Zarifa finalmente se aproximou. Ela olhou para Malik uma última vez, e seu rosto, usualmente tão severo e real, suavizou com amor maternal puro. "Seja feliz, meu filho," ela disse. "Isso é tudo que uma mãe realmente quer." O fogo, que era sua essência primordial, começou a fluir dela. Era magnífico e terrível de se ver, chamas em todas as cores imagináveis, contendo poder de criação e destruição. Mas ela o moldou, direcionou, transformou em algo que poderia sustentar a nova existência que estava criando. Finalmente, quando tudo estava pronto, Zarifa olhou para Malik e Layla uma última vez. "A transformação será dolorosa," ela avisou. "Você sentirá cada parte de seu ser sendo desmontada e remontada. Mas mantenham-se um ao outro. Não deixem ir, porque se vocês se separarem durante o processo, ambos serão perdidos para sempre." Quando finalmente chegou a hora de Malik e Layla, eles se olharam nos olhos uma última vez antes da transformação começar. "Você tem medo?" ela perguntou, sua voz tremendo. Aterrorizado, ele admitiu honestamente, mas também esperançoso: "Porque estarei com você. E isso torna qualquer coisa suportável." "E se não funcionar?" Layla sussurrou, expressando o medo que roía seu coração. "Então pelo menos tentamos. Juntos, e morreremos sabendo que amamos com tudo que tínhamos. Não há morte mais honrada que essa." "Eu te amo," ela disse, as palavras simples mas carregando o peso de mundos. "Em cada vida, em cada forma, em cada realidade possível eu te amo." "E eu te amo," Malik respondeu, apertando suas mãos. "Agora e sempre." Eles se beijaram, e o mundo explodiu em luz. A dor era além de qualquer coisa que palavras poderiam descrever.
Era como se cada átomo de seus seres estivesse sendo separado e examinado, cada memória sendo destilada, cada emoção sendo purificada. Layla sentiu sua humanidade sendo esticada, expandida, transformada. Malik sentiu sua natureza de Jin sendo comprimida, solidificada, tornada mais densa. Eles gritaram, não podendo evitar, mas suas mãos nunca se soltaram. Através da agonia, através da sensação de estarem sendo desmontados, remontados, eles se seguraram um ao outro. Essa conexão, esse amor inabalável, tornou-se a âncora que os manteve de se perderem completamente na transformação. Memórias fluíram entre eles. Layla viu a infância de Malik em palácio de fogo e cristal, viu milhares de anos de existência. Sentiu o peso da imortalidade e a solidão de nunca encontrar alguém que verdadeiramente o compreendesse. Malik viu a vida de Layla desde seu primeiro suspiro. Sentiu sua luta para pertencer a um mundo que a via como diferente. Experimentou cada momento de bondade que ela havia mostrado aos outros. A transformação e o novo começo. O que emergiu quando a luz finalmente desapareceu não era Malik o Jin nem Layla a humana. Era algo completamente novo. Eles ainda tinham formas individuais, ainda eram reconhecíveis, mas agora existiam em um estado entre mundos. Era como se pudessem ver através de múltiplas camadas da realidade simultaneamente. O mundo mortal estava lá, sólido e real, mas também podiam ver os fios de energia que conectavam ao reino do Jin, as correntes de poder que fluíam entre dimensões. Layla olhou para suas mãos e viu que elas brilhavam com uma luz suave e prateada, como se estrelas tivessem sido tecidas sob sua pele. Quando moveu seus dedos, rastros de luz seguiram o movimento, dissipando-se lentamente no ar. Seu cabelo, antes negro puro, agora tinha mechas que pareciam feitas de fogo líquido, mudando de dourado para âmbar dependendo de como a luz as atingia. Malik estava transformado de forma semelhante, mas diferente. Seu corpo, antes composto de fogo sem fumaça em forma humana, agora tinha substância sólida, mas havia algo além da solidez, uma qualidade etérea que sugeria que ele poderia se tornar intangível se quisesse. Seus olhos, antes âmbar puro, agora continham flocos de verde esmeralda, reflexos dos olhos de Layla. O que somos agora? Layla perguntou, maravilhada, girando lentamente para observar como o mundo parecia diferente através de seus novos sentidos. Ela podia ver coisas que nunca havia visto antes, as auras ao redor de seres vivos, os padrões de energia no ar, as linhas invisíveis que conectavam todas as coisas vivas. Algo novo, Malik respondeu, suas próprias mãos explorando sua nova forma. Ele tentou invocar fogo como costumava fazer, e chamas apareceram, mas eram diferentes. Mais controladas, mais focadas, e, surpreendentemente, não cansavam como costumavam fazer quando ele usava magia particularmente poderosa. Algo que nunca existiu antes na história de qualquer mundo. Podiam caminhar no reino mortal sem as limitações do Jin, que nunca poderiam habitar completamente o mundo físico por muito tempo sem enfraquecer, mas carregavam poder e longevidade muito além dos humanos comuns. Não eram imortais como os Jin. Zarifa havia explicado que viveriam por séculos, talvez um milênio, mas eventualmente até eles retornariam ao universo. Mas comparado aos 50 ou 60 anos de uma vida humana, era quase eternidade. Mais importante, a conexão entre eles não era mais uma maldição. Era uma bênção. Cada um podia sentir o coração do outro batendo como se fosse seu próprio. Podiam compartilhar pensamentos se escolhessem, sentir emoções uns dos outros, mas agora era uma fonte de força ao invés de dor. Quando Layla sentia medo, o amor de Malik fluía através da conexão, acalmando-a. Quando Malik sentia raiva, a compaixão de Layla o temperava. É como se fôssemos duas metades de um todo, Layla sussurrou, maravilhada com a sensação. Mas, ao mesmo tempo, ainda somos nós mesmos. Ainda somos indivíduos. A união perfeita, Malik concordou. Nem fusão nem separação, mas algo entre. Conexão sem perda de identidade. Zarifa, ainda presente, mas visivelmente mais fraca após ter dado parte de si mesma, seu fogo queimava menos intensamente, sua forma parecia ligeiramente translúcida. Sorriu apesar de seu óbvio cansaço. Vocês são a ponte, a primeira de sua espécie, aqueles que caminham entre mundos sem quebrar o equilíbrio. A profecia está cumprida, mas também está apenas começando. Porque vocês são apenas os primeiros. Outros virão.
Ibrahim? Os outros? Laila perguntou, olhando ao redor da aldeia. A praça central onde o ritual havia ocorrido estava vazia agora, e por um momento terrível, ela temeu que todos tivessem dado suas vidas completamente. Suas essências vivem em vocês agora, Zarifa explicou, e havia consolo em sua voz. Não como fantasmas ou possessões, mas como memória viva. Ibrahim está em paz finalmente, sua culpa é expiada através de sacrifício voluntário. Os outros, eles acordarão em breve, enfraquecidos mas vivos, tendo dado apenas uma fração de si mesmos. Mas o que deram ficará com vocês para sempre. Suas experiências, sua sabedoria, seu amor, tudo isso é parte de vocês agora. Laila fechou os olhos e podia sentir ali, dentro dela, como um coro silencioso, as vozes daqueles que haviam contribuído para sua transformação, não gritando ou exigindo atenção, mas presentes, como uma biblioteca de experiências às quais ela podia recorrer. A sabedoria de Amira sobre ervas e rituais de cura, as lembranças de alegria de crianças que ela havia curado, o arrependimento purificado de Ibrahim, agora transformado em lição e aviso. Como posso honrar esse sacrifício? Laila perguntou, lágrimas correndo por seu rosto, mas estas lágrimas eram diferentes. Elas brilhavam como diamantes líquidos antes de evaporarem, deixando pequenas centelhas de luz no ar. Vivendo, Zarifa disse simplesmente, vivendo completamente, amando sem medo, e quando outros como vocês surgirem, porque surgirão, pois amor não conhece fronteiras, guiem-nos. Ensinem-nos. Sejam o que vocês precisavam quando estavam perdidos. Sejam a ponte não apenas entre mundos, mas entre corações que pensam que não podem se unir. Sempre honraremos esse dom, Malik prometeu, sua voz ressoando com convicção. E sempre lembraremos do preço pago para que pudéssemos existir. Zarifa começou a desaparecer, retornando ao reino dos Jin. Ela estava claramente exausta, tendo dado mais de si mesma do que era prudente. Mas havia paz em seu rosto, uma satisfação que vinha de fazer a coisa certa, mesmo quando era incrivelmente difícil. Meu tempo aqui acabou, ela disse, sua voz já começando a ecoar como se viesse de grande distância. A lei foi cumprida, a profecia realizada. A maldição que nasceu de amor vingativo foi transformada em bênção através de sacrifício. Mas lembrem-se, vocês podem não ser os últimos. Outros podem seguir seu caminho. Se o fizerem, guiem-nos. Ensinem-nos. Sejam o que vocês precisavam quando estavam perdidos. Mãe, Malik chamou, sua voz quebrando com emoção. Obrigado. Por tudo. Por finalmente entender. Não me agradeça ainda, Zarifa disse, e havia um toque de seu humor habitual em sua voz. Eu ainda sou sua mãe, e mães sempre preocupam. Então vivam bem. Façam valer meu sacrifício. E Malik, ela pausou, olhando diretamente em seus olhos, hesite de vez em quando. Mesmo transformado, você ainda é meu filho. E com essas palavras, ela se foi, dissolvendo-se em chamas douradas que subiram ao céu e desapareceram entre as estrelas. Laila e Malik ficaram parados na praça vazia, de mãos dadas, processando tudo o que havia acontecido. Ao redor deles, a aldeia começava a despertar. Pessoas emergiam de suas casas, confusas mas vivas, carregando memórias nebulosas de um ritual e uma escolha, mas sem arrependimentos. O que fazemos agora? Laila perguntou, olhando para Malik com olhos que agora podiam ver tanto o mundo mortal quanto vislumbres do reino além. Agora, Malik disse, puxando-a para um abraço, começamos nossa vida, nossa verdadeira vida, juntos, sem maldições, sem esconder, sem medo. Construímos algo novo, não apenas para nós, mas para todos que virão depois. É assustador, Laila admitiu, encostando sua cabeça em seu ombro. Ser o primeiro de algo. Não ter ninguém para nos mostrar o caminho. Então faremos nosso próprio caminho, Malik disse, beijando seu cabelo. E se cometermos erros, e cometeremos, aprenderemos com eles. Juntos. Naquela noite, enquanto a aldeia dormia, Laila e Malik caminharam de volta ao deserto onde tudo havia começado. A duna onde se encontraram pela primeira vez parecia diferente agora através de seus novos olhos. Eles podiam ver os padrões de energia que fluíam através da areia, as linhas invisíveis de poder que faziam deste lugar um ponto de encontro natural entre mundos. Olhe,
Layla sussurrou, apontando para o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes, mais próximas. E entre elas, se você olhasse do jeito certo, podia ver outras coisas, vislumbre de outros reinos, outras dimensões, todos conectados por fios invisíveis de energia. É lindo, Malik disse. Eu vivi por 1000 anos e nunca vi o universo assim. Sempre foi dividido, o reino do Jin, o reino dos mortais, separados por véus e leis. Mas agora podemos ver como tudo está conectado, Layla completou. Como nunca houve verdadeiramente separação, apenas diferentes perspectivas da mesma realidade. Eles se deitaram na areia, olhando para cima, suas mãos entrelaçadas. Através de sua conexão, podiam sentir os pensamentos e emoções um do outro, admiração, esperança, amor tão profundo que parecia uma força física aponta os primeiros anos e novos desafios. 100 anos passaram desde aquela noite transformadora. A aldeia de Zair al-Qadin ainda existe, mas mudou drasticamente. Tornou-se um refúgio, um lugar onde aqueles que caminham entre mundos podem encontrar santuário e orientação. Os primeiros anos após a transformação foram tanto maravilhosos quanto desafiadores. Layla e Malik tiveram que aprender a controlar seus novos poderes, entender os limites de sua nova existência e navegar um mundo que não tinha regras ou precedentes para o que eles eram. Houve momentos de beleza transcendente. A primeira vez que Layla conseguiu viajar conscientemente entre reinos, experimentando o mundo do Jin sem perder sua conexão com o mundo mortal. A primeira vez que Malik criou algo do nada, não apenas invocando fogo como os Jin faziam, mas manifestando matéria sólida através da combinação de sua vontade e a energia do mundo mortal. Era magia de um tipo que nem Jin nem humanos podiam fazer sozinhos. Juntos, eles desenvolveram novos rituais, novos feitiços, novas formas de interagir com a realidade. Eles escreveram tudo em livros e mantinham em uma biblioteca oculta sob a aldeia, um repositório de conhecimento para aqueles que viessem depois. Mas também houve desafios. Nem todos no reino do Jin ficaram felizes com o que Zarifa havia permitido. Havia facções que viam a transformação de Malik como uma abominação, uma violação da ordem natural das coisas. Eles argumentavam que permitir que humanos e Jin se misturassem levaria ao caos, à destruição do equilíbrio delicado que mantinha os reinos separados. Um grupo particularmente militante, liderado por um Jin antigo chamado Azrak, tentou várias vezes destruir Layla e Malik. Eles enviaram assassinos, criaram armadilhas mágicas, até tentaram manipular humanos para atacar o casal transformado. Por que eles nos odeiam tanto? Layla perguntou uma noite, após terem sobrevivido a mais uma tentativa de assassinato. Eles estavam em sua casa nas colinas fora da aldeia, uma estrutura que existia simultaneamente em ambos os reinos, visível apenas para aqueles que sabiam como olhar. Porque nós representamos mudança, Malik explicou, limpando uma ferida em seu braço que já estava começando a curar com velocidade sobrenatural. E mudança sempre assusta aqueles que investiram no status quo. Azrak e seus seguidores viveram por milênios sob certas leis, certas certezas. Nossa existência desafia essas certezas. Isso os deixa desconfortáveis. Mas mudança não é necessariamente ruim, Layla protestou. Nós não estamos machucando ninguém. Não estamos quebrando o equilíbrio, apenas expandindo o que o equilíbrio pode ser. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas convencer seres que viveram por eras inteiras de que sua visão de mundo está incompleta. Malik balançou a cabeça. Não é fácil. Levará tempo. Talvez mais tempo do que temos. Mas eles persistiram. E lentamente, muito lentamente, coisas começaram a mudar. O primeiro casal a procurá-los veio 20 anos após a transformação de Layla e Malik. Era uma jovem humana chamada Emin e um Jin chamado Rashid. Eles haviam se apaixonado contra todas as probabilidades, estavam desesperados, sabendo que sua união era proibida, mas incapazes de ficarem separados. Nós ouvimos histórias sobre vocês, Yasmin disse, suas mãos tremendo enquanto segurava as de Rashid. Histórias que parecem lendas, mas rezamos que sejam verdadeiras. Pode ser feito? Podemos estar juntos sem destruir tudo. Layla olhou para o casal, vendo seu próprio passado refletido neles. O amor impossível, o desespero, a esperança frágil. Pode ser feito, ela disse suavemente. Mas o caminho não é fácil.
A transformação exigirá sacrifício, e mesmo depois, haverá aqueles que se oporão a vocês. Não me importo, Rashid disse ferozmente. Sem ela, a imortalidade não tem sentido. Com ela, até uma vida curta seria infinita. Foram as mesmas palavras que Malik havia dito, ecoando através das décadas. Assim começou a verdadeira missão de Layla e Malik. Eles se tornaram guias, professores, mediadores entre mundos. Cada transformação era diferente, exigindo rituais personalizados, sacrifícios únicos. Nem todos que vinham a eles estavam realmente prontos. Algumas vezes, Layla e Malik tinham que recusar casais, explicando que seu amor, embora real, não era o tipo de amor que poderia sobreviver à transformação. O amor não é suficiente por si só. Malik explicou para um casal que eles tiveram que recusar. Tem que haver também comprometimento, sacrifício, disposição de perder tudo que você é por uma chance de ser algo novo. Se há hesitação, se há dúvida, a transformação falhará. E falhar neste processo não há sobrevivência. Foi uma lição dura de ensinar, e mais dura ainda de aceitar para aqueles que a receberam. Mas era necessária. A transformação não era algo a ser feito levianamente. Ao longo dos anos, eles guiaram com sucesso 9 casais através da transformação. 9 pares de caminhantes entre mundos que se juntaram a Layla Malik, criando uma pequena mas crescente comunidade de seres que existiam entre reinos. Cada novo caminhante era ligeiramente diferente. Alguns tinham mais afinidade com o reino do Jin, outros com o mundo mortal. Alguns podiam manipular elementos como fogo ou água, outros tinham dons de profecia ou cura. Era como se a transformação amplificasse os traços únicos de cada indivíduo, criando uma diversidade de habilidades e perspectivas. Com o crescimento da comunidade veio a necessidade de estrutura. Eles estabeleceram regras, não as leis rígidas que haviam causado tanto sofrimento inicialmente, mas diretrizes flexíveis projetadas para proteger tanto caminhantes quanto os mundos nos quais existiam. Primeira regra: nunca revelar a existência de caminhantes para humanos comuns que não estivessem prontos. O mundo não estava pronto para conhecer a verdade sobre os reinos sobrepostos. Segunda regra: sempre obter consentimento completo antes de qualquer transformação. Ninguém deveria ser forçado a este caminho. Terceira regra: proteger o equilíbrio. Seu poder era grande, mas não deveria ser usado para dominar ou controlar. Eles eram pontes, mediadores, não governantes. Mas a mais importante regra, aquela que Layla insistiu ser escrita antes de todas as outras, nunca esquecer que amor verdadeiro, sacrificial, transformador, era a base de tudo. Sem amor, eles eram apenas aberrações. Com amor, eram milagres. Ameaça crescente. Mas nem todos os Jin aceitaram a nova ordem com facilidade. Azrak, o líder da facção militante, cresceu apenas mais determinado com o passar das décadas. Ele via cada nova transformação como uma afronta pessoal, cada novo caminhante como evidência de que o mundo estava caindo em caos. Em uma noite particularmente escura, 50 anos após a transformação original, Azrak finalmente fez sua jogada. Ele invadiu Zair al-Qadim com um exército de Jin leais, decidido a destruir a comunidade de caminhantes de uma vez por todas. O ataque veio sem aviso, uma tempestade de fogo e fúria que desceu sobre a aldeia como a ira de deuses antigos. Abominações! A voz de Azrak trovejou através da noite, visível como uma silhueta massiva de chamas azuis contra o céu estrelado. Vocês corromperam a ordem natural. Vocês blasfemaram contra as leis antigas. Esta noite, sua heresia termina. Layla e Malik, junto com os outros caminhantes, correram para a praça central da aldeia. Os aldeões humanos, muitos deles descendentes daqueles que haviam participado da primeira transformação, estavam aterrorizados, escondendo-se em suas casas enquanto forças além de sua compreensão lutavam nos céus acima. Azrak! Malik gritou, sua própria forma brilhando com poder enquanto ele se preparava para a batalha. Isto é loucura. Nós não somos seus inimigos. Vocês são piores que inimigos, Azrak rosnou, descendo para pairar a poucos metros acima do chão. Ele era massivo, muito maior do que Malik jamais havia sido em sua forma de Jin puro, e irradiava um poder que falava de eras incontáveis de existência. Vocês são traidor do seu próprio povo, Malik. E você, humana, ele cuspiu a palavra como se fosse um veneno. Você corrompeu um dos nossos mais nobres.
Amor não é corrupção, Layla disse, avançando para ficar ao lado de Malik. Ela não estava mais assustada. Ela havia enfrentado muito, sacrificado muito, para deixar a ignorância e o medo deste jin antigo destruir o que haviam construído. É transformação. É evolução. É a única coisa que pode unir mundos ao invés de dividi-los. Palavras bonitas de uma mortal que nem deveria ter permissão de falar em nossa presença. As Hag zombou. Mas palavras são tudo o que você tem. Deixe-me mostrar a você a realidade do poder verdadeiro. Ele atacou sem mais aviso, uma torrente de chamas azuis jorrando dele como um rio de fogo líquido. Mas Layla e Malik estavam preparados. Eles ergueram as mãos juntos, e um escudo de luz dourada e prateada entrelaçadas apareceu diante deles, absorvendo o ataque. Layla e Malik, agora conhecidos como primeiros, presidem sobre esta comunidade. Eles guiaram outros casais, jin e humanos que se apaixonaram contra todas as probabilidades, através da transformação, ajudando-os a evitar os erros que quase destruíram tudo. A cada geração, mais caminhantes entre mundos nascem, crianças de uniões transformadas que carregam a herança de ambos os reinos em seu sangue. Eles são a prova viva de que amor pode transcender até as leis mais antigas, que alguns sacrifícios criam algo mais belo do que qualquer coisa que existia antes. Na noite em que esses eventos são comemorados, todos os caminhantes se reúnem no deserto onde tudo começou. Eles acendem fogueiras que queimam em cores impossíveis, azul, verde, dourado, e contam a história de Layla e Malik, Ibrahim e Zarifa, e todos aqueles que deram parte de si mesmos para criar um novo mundo. O amor sempre teve o poder de transformar. Layla diz aos jovens que se reúnem a seus pés, seus olhos verdes ainda brilhantes após um século. Mas o verdadeiro amor, o amor que estamos dispostos a morrer por, sacrificar por, transformar por, esse tipo de amor pode mudar o próprio universo. Nossa história não é sobre quebrar regras, Malik acrescenta, passando um braço ao redor dela. É sobre entender que algumas regras precisam evoluir, que o amor não conhece fronteiras de mundos ou espécies, e quando confrontado com o amor verdadeiro, até o universo deve ceder. E sob as estrelas que testemunharam seu primeiro beijo, cercados por uma comunidade nascida de seu sacrifício, eles dançam. Humanos e jin transformados, mortais e mortais, todos unidos pelo entendimento de que amor verdadeiro, profundo, transformador, é a mais poderosa magia que existe. A jornada completa e reflexões finais. 300 anos haviam passado desde a noite em que Layla e Malik se encontraram pela primeira vez sob aquela lua cheia fatídica. Eles ainda existiam, ainda caminhavam entre mundos, mas podiam sentir o peso dos anos de uma forma que não sentiam nos primeiros séculos. Nós estamos envelhecendo, Layla disse uma noite, estudando seu reflexo em um espelho de prata encantado. Ela ainda parecia jovem para padrões humanos, talvez com 30 anos, mas havia mudanças sutis. Linhas finas ao redor de seus olhos, um toque de prata em seu cabelo escuro. Nossa existência pode durar 1 milênio, mas não é infinita. Não, Malik concordou, vindo ficar atrás dela, suas mãos descansando suavemente em seus ombros. Mas que vida tivemos, meu amor, que jornada extraordinária. E realmente havia sido. Eles haviam guiado centenas através da transformação. Haviam visto a primeira geração de crianças nascidas entre mundos crescer e ter suas próprias famílias. Haviam enfrentado o desafio de ambos os lados, jin que resistiam à mudança e humanos que buscavam exploitar o que não entendiam. Mas através de tudo, eles haviam mantido seu amor, não apenas intacto, mas crescendo mais forte. Cada desafio os aproximou mais. Cada vitória foi mais doce porque foi compartilhada. Cada momento de paz era precioso porque foi conquistado através de sacrifício. Você tem arrependimentos? Layla perguntou, virando-se em seus braços para olhar em seus olhos, aqueles olhos que agora eram âmbar mesclado com verde, um reflexo perfeito de suas almas entrelaçadas. Malik pensou por um longo momento antes de responder. Eu me arrependo da dor que causamos ao longo do caminho, a dor que Ibrahim sofreu por seu ciúme, a dor que minha mãe sofreu ao dar parte de si mesma, a dor dos aldeões que sacrificaram por nós. Mas a escolha em si, amar você, transformar-me para estar com você? Não, nunca. Mesmo sabendo o que sabemos agora, que nosso tempo juntos, embora longo, ainda é finito.
Especialmente sabendo isso, Malik disse com convicção: imortalidade sem você seria prisão, não presente. 300 anos com você valem mais que uma eternidade sozinho. Layla sorriu, lágrimas, aquelas lágrimas que brilhavam como diamantes correndo por seu rosto. Eu te amo. Através de cada forma, cada vida, cada transformação, eu te amo. E eu te amo, Malik respondeu, beijando-a suavemente. Agora e sempre. Eles permaneceram assim por um longo tempo, simplesmente existindo juntos, duas almas que haviam desafiado o universo por uma chance de união. Mais tarde, naquela noite, eles caminharam pela aldeia que haviam ajudado a construir. Zair al-Qadin era irreconhecível comparado à aldeia simples de 3 séculos atrás. Agora era uma cidade próspera, com a arquitetura que misturava estilos humanos e estética de Jin, prédios que existiam parcialmente em múltiplas dimensões, jardins onde plantas de ambos os reinos cresciam em harmonia impossível. Caminhantes de todas as gerações viviam aqui. Alguns eram transformados como Layla e Malik, outros nascidos entre mundos. Havia até alguns humanos comuns que haviam escolhido viver aqui, confortáveis com o conhecimento dos reinos sobrenaturais, contribuindo com suas próprias perspectivas únicas para a comunidade. Olha o que amor construiu, Layla disse, maravilhada. Uma cidade inteira, uma civilização, um novo jeito de existir. E continuará depois que partirmos, Malik acrescentou. Esta é nossa verdadeira imortalidade, não em nossos próprios corpos ou vidas, mas no legado que deixamos, nas vidas que tocamos, nos amores que tornamos possíveis. Eles visitaram a biblioteca que haviam construído, onde volumes sobre volumes de conhecimento estavam armazenados. Rituais de transformação, história de cada casal que haviam guiado, lições aprendidas através de séculos de experiência. Era um tesouro de sabedoria que garantiria que futuras gerações não tivessem que aprender tudo do zero. Você acha que virá um tempo em que amor entre mundos será tão comum que nossos livros serão apenas curiosidades históricas? Layla perguntou, passando os dedos pelas lombadas antigas. Eu espero que sim, Malik disse. Esse seria o maior cumprimento ao que começamos. Ser lembrados não como exceções, mas como pioneiros de algo que se tornou normal. Eles subiram até o topo da torre mais alta da cidade, um lugar onde podiam ver tanto o deserto físico quanto os reinos sobrenaturais sobrepostos. Dali, o mundo inteiro parecia estar disposto diante deles, camada após camada de realidade, cada uma linda à sua própria maneira. 3 séculos atrás, eu estava sozinho naquele deserto, Malik disse suavemente. Um Jin imortal que havia visto 1000 anos passar sem encontrar algo que fizesse a eternidade valer a pena. E então você apareceu. E tudo mudou. Eu estava perdida, Layla admitiu. Presa entre mundos, nunca totalmente pertencendo a nenhum lugar. Meu dom me fazia diferente, isolada. E então te encontrei. E pela primeira vez, eu pertencia completamente a algum lugar com você. Nós completamos um ao outro de formas que nem imaginávamos serem possíveis, Malik disse. Não no sentido de que éramos incompletos separados, mas que juntos nos tornamos algo maior que a soma de nossas partes. É isso que amor verdadeiro faz, Layla disse. Ele não completa você, ele transforma você. Ele cria algo novo, maravilhoso a partir da união de 2 almas. Eles observaram o amanhecer juntos, vendo a luz do sol pintar o deserto em tons de ouro e âmbar. Era uma visão que haviam testemunhado milhares de vezes ao longo dos séculos, mas nunca deixava de tirar seu fôlego. Quantos amanheceres você acha que nos restam? Layla perguntou suavemente. Centenas. Talvez milhares, Malik respondeu. Nossa existência pode durar ainda séculos mais. Mas mesmo que fosse apenas mais um, eu o valorizaria. Como devemos valorizar cada momento? Layla concordou. Porque é a consciência de que o tempo é precioso que faz cada segundo importar. Epílogo. A maldição que se tornou bênção 1000 anos depois. 1 milênio após a primeira transformação, Zair al-Qadin havia se tornado lenda viva. A cidade entre mundos era agora conhecida em ambos os reinos, respeitada pelos Jin como um lugar de evolução e mudança, venerada por humanos conscientes como um santuário de amor impossível tornado possível. Layla e Malik já não caminhavam mais entre os vivos. Seus corpos haviam finalmente alcançado o fim de sua existência estendida, retornando ao universo do qual haviam sido transformados.
Mas seu legado vivia de formas que nunca poderiam ter imaginado. Havia agora milhares de caminhantes entre mundos. O que começou como uma única transformação desesperada havia se tornado uma nova forma de existência reconhecida por ambos os reinos. Leis haviam mudado. Atitudes haviam evoluído. O que uma vez foi proibido agora era celebrado. Mas mais importante, a história de Layla e Malik era contada e recontada, uma lenda que inspirava outros a acreditar no poder transformador do amor verdadeiro. Na noite em que esses eventos são comemorados anualmente, todos os caminhantes se reúnem no deserto onde tudo começou. Eles acendem fogueiras que queimam em cores impossíveis, azul, verde, dourado, roxo, e contam a história de Layla e Malik, de Ibrahim e Zarifa, e de todos aqueles que deram parte de si mesmos para criar um novo mundo. Jovens casais, alguns jin e humanos, outros combinações que nem existiam nos dias de Layla e Malik, ouvem com reverência. Eles entendem que a história não é apenas sobre dois indivíduos, mas sobre o que amor pode realizar quando é forte bastante para desafiar o próprio universo. O amor sempre teve o poder de transformar. Os anciãos da cidade dizem aos jovens que se reúnem a seus pés. Mas o verdadeiro amor, o amor que estamos dispostos a morrer por, sacrificar por, transformar por, esse tipo de amor pode mudar o próprio universo. Nossa história não é sobre quebrar regras. Eles continuam, ecoando as palavras que Layla e Malik falaram tantos séculos antes. É sobre entender que algumas regras precisam evoluir, que o amor não conhece fronteiras de mundos ou espécies, e quando confrontado com o amor verdadeiro, até o universo deve ceder. E sob as estrelas que testemunharam o primeiro beijo de Layla e Malik há 1000 anos, cercados por uma civilização nascida de seu sacrifício, jovens casais dançam. Humanos e jin transformados, mortais e aqueles que caminharam entre mundos, todos unidos pelo entendimento de que amor verdadeiro, profundo, transformador é a mais poderosa magia que existe. Mas toda história tem sombras, e esta não é exceção. Nem todos os jin ficaram completamente reconciliados com a nova ordem. Há ainda aqueles poucos agora, mas persistentes, que veem caminhantes como abominações, violações da ordem natural. Há humanos também que temem e odeiam aquilo que não entendem, que veem poder sobrenatural como algo a ser temido ou destruído. E às vezes, tarde da noite, quando o vento sopra do deserto trazendo areia e segredos antigos, os descendentes de Layla e Malik sentem um arrepio de premonição. Eles lembram das palavras que foram transmitidas através das gerações, palavras de uma profecia que foi apenas parcialmente cumprida. Quando primeiros caminharem entre mundos, a profecia antiga dizia: eles trarão ou salvação ou destruição. O equilíbrio mudará, e com essa mudança, novos perigos despertarão. Porque onde há poder, sempre há aqueles que o cobiçam. E onde há amor capaz de transformar o universo, sempre haverá aqueles que buscam destruí-lo. Mas estas são preocupações para futuras gerações. Por enquanto, a cidade entre mundos próspera. Por enquanto, amor entre reinos não é apenas possível, mas celebrado. Por enquanto, o legado de Layla e Malik vive em cada casal que escolhe amor sobre medo, transformação sobre tradição. E em noites silenciosas, quando a lua está cheia e o véu entre mundos é mais fino, dizem que você pode ver duas figuras no topo da duna mais alta, um homem e uma mulher, de mãos dadas, olhando para as estrelas. São espíritos? Memórias? Ou algo mais, uma impressão permanente que amor verdadeiro deixa no universo, ecoando através do tempo? Ninguém sabe ao certo. Mas aqueles que os veem dizem que nunca duvidaram do poder do amor novamente. Porque algumas maldições não são apenas punições. Às vezes, são oportunidades disfarçadas. Às vezes, o maior sofrimento pode levar a maior transformação. E às vezes, apenas às vezes, amor proibido não é proibido porque é errado, mas porque é poderoso demais para ser controlado. A história de Layla e Malik é contada em sussurros nos desertos, em canções em línguas esquecidas, em marcas de rena que mulheres pintam umas nas outras antes de grandes decisões. É um aviso e uma inspiração, um conto de terror e um conto de fadas. É prova de que o impossível pode se tornar possível quando duas almas decidem que nenhuma lei, nenhum mundo, nenhuma força no universo os manterá separados. É a história de como o amor pode criar um jin vingativo, ou como pode transformá-lo em algo muito mais extraordinário. É a história de como uma maldição nascida de raiva e ciúme pode se tornar a maior bênção que dois mundos já conheceram.
E é um lembrete eterno de que, no fim, não são as leis que escrevemos que perduram. Não são as regras que aplicamos ou as fronteiras que traçamos. São as histórias de amor que ousamos viver. São os sacrifícios que fazemos por aqueles que amamos. É a coragem de transformar quando transformação parece impossível. Esta é a verdadeira magia. Este é o verdadeiro poder. Este é o legado eterno de um amor que ousou desafiar o universo e venceu. Chamada para ação. Você já sentiu um amor tão poderoso que parecia transformar a própria realidade ao seu redor? Você já fez sacrifícios impossíveis por alguém que ama? Ou conhece histórias de amor que desafiaram todas as probabilidades? A história de Layla e Malik nos lembra que o verdadeiro amor não conhece fronteiras. Não fronteiras de mundos, não fronteiras de espécies, não fronteiras impostas por lei ou tradição. Quando duas almas decidem que pertencerão uma à outra, o próprio universo deve curvar-se para acomodar essa verdade. Tontura compartilhe sua história. Cada um de nós carrega histórias de amor, talvez não tão dramaticamente sobrenaturais quanto Layla e Malik, mas igualmente poderosas em suas próprias formas. Compartilhe suas próprias histórias de amor transformador nos comentários abaixo. Você já amou alguém que parecia impossível. Você já fez um sacrifício significativo pelo amor. Você conhece casais que superaram obstáculos incríveis para ficarem juntos? Cada história de amor verdadeiro carrega em si o poder de mudar mundos, talvez não literalmente como neste conto, mas de formas igualmente profundas e significativas. Seu amor pode inspirar outros. Sua história pode dar esperança a alguém que está lutando com seus próprios desafios impossíveis. Cara pensativa, perguntas para reflexão. Comente suas respostas, vamos criar uma conversa significativa. Se você fosse Layla, teria feito a mesma escolha? Deixar Malik para protegê-lo, sabendo que esqueceria tudo. Você acredita que amor pode verdadeiramente transcender qualquer fronteira cultural, religiosa, social ou mesmo sobrenatural? Ibrahim começou como um vilão movido por ciúme, mas encontrou redenção através de sacrifício. Você acredita que todos merecem uma chance de redenção. Zarifa mudou de antagonista para aliada. O que você acha que causou sua transformação? Se você tivesse a chance de transformação, viver centenas de anos com seu grande amor, mas nunca mais ser completamente humano, você aceitaria? Coração Vermelho, se essa história tocou seu coração. Ajude a alcançar outros que precisam desta mensagem de esperança. Coração Vermelho, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir esta jornada de amor e transformação. Balão de Fala, comente com suas reflexões, histórias pessoais, ou simplesmente diga-nos qual foi sua parte favorita. Se nos siga para mais histórias que exploram os mistérios do amor. Magia e os espaços entre mundos. Bandeja de saída. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado do poder transformador do amor verdadeiro. Dois Corações, uma mensagem especial para você. Se você está vivendo o amor que os outros consideram impossível, lembre-se, os maiores amores da história sempre foram aqueles que ousaram desafiar o impossível. Seja por diferenças culturais, familiares, religiosas, de distância, ou qualquer outro obstáculo que pareça intransponível, saiba que amor verdadeiro tem poder que você ainda nem começou a imaginar. Às vezes, a única diferença entre uma maldição e uma bênção é a escolha que fazemos quando confrontados com sacrifício. Às vezes, o que o mundo chama de impossível é apenas uma oportunidade para o amor provar seu verdadeiro poder. Não desista do seu amor impossível, porque quem sabe, talvez sua história seja próxima a transformar o mundo. Livro aberto. Quer mais histórias assim? Que história de amor proibido você gostaria de ver contada em seguida? Um anjo e um demônio que devem escolher entre dever e amor. Uma sereia e um humano divididos pelo próprio oceano. Um viajante do tempo que se apaixona por alguém de outra era. Uma bruxa e um caçador de bruxas cujo amor desafia séculos de ódio. Deixe suas sugestões nos comentários. Cada história que compartilho nasce do desejo de explorar como o amor, em todas as suas formas impossíveis maravilhosas, pode reescrever as próprias leis do universo. Estrela brilhante. Uma última reflexão. No fim, a história de Layla Malik não é realmente sobre jinn e humanos. É sobre todos nós. É sobre cada vez que escolhemos amor sobre medo, conexão sobre isolamento, transformação sobre estagnação. É sobre entender que somos todos caminhantes entre mundos em nossa própria forma, navegando entre quem éramos e quem podemos nos tornar, entre os mundos que conhecemos e os mundos que ainda não descobrimos. E é sobre reconhecer que o amor verdadeiro
profundo, transformador, é a única magia que realmente existe. No fim, não são as leis que escrevemos que perduram. Não são as fronteiras que traçamos ou as regras que aplicamos. São as histórias de amor que ousamos viver. São os sacrifícios que fazemos. É a coragem de transformar quando transformação parece impossível. Esta é a verdadeira magia. Este é o verdadeiro poder. Este é o legado eterno do amor. Das Crônicas dos Caminhantes entre Mundos. Obrigado por ler até o fim desta jornada épica. Seu tempo e atenção oram o legado de Laila e Malik. Que você encontre seu próprio amor transformador. E quando encontrá-lo, que você tenha coragem de lutar por ele contra todas as probabilidades. Tontura Coração Vermelho. Mas toda história tem sombras, e esta não é exceção. Nem todos os Jin ficaram felizes com o resultado. Há aqueles que veem os primeiros e seus descendentes como abominações, violações da ordem natural. Há humanos também que temem e odeiam aquilo que não entendem. E às vezes, tarde da noite, quando o vento sopra do deserto trazendo areia e segredos antigos, tanto Laila quanto Malik sentem um arrepio de premonição. A profecia falou de sua criação, mas havia mais palavras que Zarifa nunca compartilhou completamente. Quando os primeiros caminharem entre mundos, a profecia antiga dizia: eles trarão ou salvação ou destruição. O equilíbrio mudará, e com essa mudança, novos perigos despertarão. Porque onde há poder, sempre há aqueles que o cobiçam. E onde há amor capaz de transformar o universo, sempre haverá aqueles que buscam destruí-lo. Mas estas são preocupações para outro dia. Por enquanto, Laila e Malik têm um ao outro, têm sua família escolhida de caminhantes entre mundos e têm a promessa de séculos juntos. Não é imortalidade perfeita, mas é tempo suficiente para construir algo duradouro, algo belo. Cada cicatriz que carrego na maldição tornou-se uma marca de sobrevivência. Cada sacrifício, uma prova de amor. E quando finalmente, séculos no futuro, chegar o momento em que mesmo sua existência estendida deve terminar, eles enfrentarão juntos, sabendo que mudaram o mundo de formas que ecoarão por toda a eternidade. Porque algumas maldições não são apenas punições. Às vezes, são oportunidades disfarçadas. Às vezes, o maior sofrimento pode levar à maior transformação. E às vezes, apenas às vezes, amor proibido não é proibido porque é errado, mas porque é poderoso demais para ser controlado. A história de Laila e Malik é contada em sussurros nos desertos, em canções em línguas esquecidas, em marcas de rena que mulheres pintam umas nas outras antes de grandes decisões. É um aviso e uma inspiração, um conto de terror e um conto de fadas. É a história de como o amor pode criar um Jin vingativo, ou como pode transformá-lo em algo muito mais extraordinário. Chamada para ação. Você já sentiu um amor tão poderoso que parecia transformar a própria realidade ao seu redor? Você já fez sacrifícios impossíveis por alguém que ama? Ou conhece histórias de amor que desafiaram todas as probabilidades? Compartilhe suas próprias histórias de amor transformador nos comentários abaixo. Cada amor verdadeiro carrega em si o poder de mudar mundos, talvez não literalmente como Laila e Malik, mas de formas igualmente profundas e significativas. Se esta história tocou seu coração, Coração Vermelho, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir esta jornada de amor e transformação. Balão de Fala, comente com suas reflexões. Você teria feito a mesma escolha que Laila? Você acredita que amor pode verdadeiramente transcender qualquer fronteira? Se nos siga para mais histórias que exploram os mistérios do amor, magia e os espaços entre mundos. Bandeja de saída. Compartilhe esta história com alguém que precisa ser lembrado do poder transformador do amor verdadeiro. E mais importante, se você está vivendo um amor que os outros consideram impossível, lembre-se, os maiores amores da história sempre foram aqueles que ousaram desafiar o impossível. Às vezes, a única diferença entre uma maldição e uma bênção é a escolha que fazemos quando confrontados com sacrifício. Que história de amor proibido você gostaria de ver contada em seguida? Deixe suas sugestões nos comentários. Cada história que compartilho nasce do desejo de explorar como o amor em todas as suas formas impossíveis e maravilhosas pode reescrever as próprias leis do universo.